Ao comemorar os 50 anos do 25 de Abril, é importante olhar para trás e perceber aquilo que aconteceu. Um dos momentos mais marcantes da história portuguesa que deixou marcas em quem viveu aquela época. Hoje, trazemos-lhe 3 histórias diferentes que recordam os dias antes da Revolução. Nem tudo foram cravos, é a reportagem especial desta semana. Atenção agora, senhores espectadores, à palavra do senhor Presidente do Conselho, Professor Doutor Oliveira de Salazar. Voltamos atrás 50 anos. Para uns, um tempo quase impossível de imaginar. Para outros, é o avivar de memórias de uma vida deformada pelo medo. Nenhuma atitude de incompreensão ou agressividade de quem quer que seja, homem ou povo, pode turvar-nos nesta hora a mente absorta nas nossas próprias decisões. Por isso, me abstenho de apreciá-la. Só uma palavra me acode. Só uma realidade existe ao nível deste ato de comunhão patriótica. E essa é Portugal. Fátima Amaral tinha 23 anos no dia em que Portugal despertou para uma nova realidade. Mais de 20 anos a viver sob uma ditadura em que a censura era a palavra de ordem. As memórias que eu tenho antes do 25 de Abril eram um país onde havia muita pobreza. A maior parte, portanto, das mulheres não tinham direitos absolutamente nenhuns. Portanto, as mulheres eram completamente subjugadas em relação, portanto, ao poder patriarcal, como agora se diz. Mas não era só o poder patriarcal, era o regime fascista, que a doutrina era as mulheres confinadas à casa e à família. Portanto, tinham que ser boas mães, boas esposas, boas donas de casa. Frases retiradas de revistas femininas da década de 50 e 60 são explícitas. A mulher deve fazer o marido descansar nas horas vagas. Nada de incomodá-lo com serviços domésticos. É a frase presente no Jornal das Moças em 1959. Ou o lugar da mulher é no lar, o trabalho fora de casa masculiniza. São retratos que deixam marcas e a antiga bancária recorda um episódio com a mãe. Tinha os meus 10, 12 anos, quando comecei a olhar mais para as coisas, em que a minha mãe ia ao café sozinha e essa situação era logo falada pelo facto de uma mulher ir sozinha ao café. As mulheres não iam sozinhas ao café. A própria forma de vestir tinha que ser muito sóbria, não podia dar nas vistas, não podiam ter um vestido sem mangas, não podiam ter um decote, não podiam usar, portanto, as saias acima do joelho, tudo para baixo do joelho. São as mães, as esposas, as irmãs, as filhas dos portugueses que, com o calor do seu afeto e a fortaleza do seu ânimo, nos amparam na luta. Mesmo na escola, a separação era evidente entre rapazes e raparigas. Francisco Martins, agora com 67 anos, recorda como viveu a infância. Os rapazes entravam e saíam por um lado e as raparigas entravam e saíam por outro. E lá dentro os contactos eram proibidos, dentro da escola. De certa forma era um clima repressivo e um pouco já fora de... Na época já era fora da época. Havia atitudes um bocado autoritárias da parte de quem dirigia as escolas. Depois do almoço, as caminhonetas e os comboios começaram a encher o Val de Jamor com esta multidão buliçosa, entre os 7 e os 11 anos,
constituída na sua maior parte pela população escolar primária da capital. A violência física havia, de facto, era no primeiro ciclo, à época, com as famosas réguas de madeira, bem pesadas, e abusavam um pouco, os professores abusavam, e de volta e meia uma reguadas, sim. Aliás, os professores, na época, para serem professores, tinham que assinar uma declaração anticomunista. Era através dos estudos que os jovens rapazes tentavam empurrar a sombra que representava a guerra colonial. Depois vivíamos num país um bocado sombrio. Tínhamos uma grande preocupação, os jovens, e com 17 anos, que era o trauma da guerra colonial. Portanto, aproximava-se a ida para a entrada no serviço militar obrigatório e a eventualidade, que era quase certeira, de ir parar ou a Angola, a Moçambique ou a Guiné-Bissau. Para a minha geração havia um pesadelo, que era o pesadelo da guerra colonial. Todos nós que estávamos a estudar na faculdade e que éramos rapazes, tínhamos de solicitar um adiamento da incorporação militar. Imagine que algum estudante estava envolvido em atividades políticas proibidas, não é? E que era preso ou que era por algum motivo suspenso, então aí a pessoa não podia continuar os seus estudos, o adiamento deixava de existir e a pessoa era incorporada no exército. Se alimentem exclusivamente de preocupações da guerra, umas baseadas na gravidade real das situações, outras filhas apenas do desvairo de fantasias sobreexcitadas ou malévolas contra as quais é preciso reagir. José António Gomes tinha 18 anos quando se deu a Revolução de Abril, mas foi desde cedo que ganhou consciência política e se envolveu em atividades antifascistas. Quando eu entrei na faculdade, eu que no liceu já tinha recebido documentos clandestinos, panfletos políticos, imediatamente entrei no movimento estudantil de contestação à ditadura, reuníamos-nos juntamente com outros jovens antifascistas, estudantes, nas instalações de então do Teatro Universitário do Porto. Na verdade, tinham-se convertido num espaço de militância política antifascista dos estudantes, não é? E ali se escreviam comunicados, ali, portanto, clandestinamente se faziam cópias desses mesmos comunicados para distribuição aos estudantes. Ao mesmo tempo, aí havia, por exemplo, projeção de filmes que estavam proibidos pela censura, não é? Eu lembro-me perfeitamente que foi aí que eu vi, por exemplo, pela primeira vez, um filme que estava proibido, que era O Coração de Potemkin, do Sergei Eisenstein. E, portanto, percebia também que a luta pela liberdade e pela democracia e contra a ditadura passava também por esses domínios da arte e da cultura. Parecem pessoas comuns, mas as memórias que trazem tornam-nas um poço de histórias vivas de quem cresceu como heróis improvisados. Aos 18 anos fui trabalhar. E, portanto, fui trabalhar primeiro até num externato particular, mas isso foi uma experiência rápida, porque eu saí rapidamente, porque se batia, havia uma cena, uma empregada que estava ali no refeitório, porque o miúdo não comia, deu-lhe um murro na cabeça. Eu cheguei a casa, já nem recebi salário nem nada, não voltei. Era a angústia de querer lutar e não poder, era a angústia de saber que até o pensamento era censurado. Tive medo porque estive fechada numa casa de banho com mais 4 colegas, porque nas tais lutas que os bancários fizeram, em 1973, houve uma manifestação de bancários para a Rua do Ouro. E veio a polícia com tanques e com cães-polícia. E, portanto, começaram-nos a atacar. Os cães-polícia nas transversais, os carros de água vieram por trás. Começámos a fugir para as transversais, porque nas transversais eram as traseiras dos bancos onde nós entrávamos, os trabalhadores. Alguns foram presos, não conseguiram fugir e alguns caíram naquela corrida
E eu, mais várias mulheres e homens, conseguimos entrar no banco e os polícias entraram no banco porque o porteiro, que se dizia que era um bufo, quando os polícias entraram, nós, 4 mulheres, entramos na casa de banho, no meu piso, no caso do meu piso, na casa de banho das mulheres, e quando eles empurraram a porta, que era fumada, metemos mesmo no sítio mesmo do WC. E aí tivemos medo. Estava eu e outra colega, ela estava grávida, e o polícia deu um pontapé na porta e arrebentou com aquilo. E ela estava atrás da porta. Eu meti-lhe o braço para a proteger, porque ela apanhou com a porta, partiu o braço, e depois mandaram-nos todos reunir, e o diretor da segurança apareceu e disse ao chefe da polícia: daqui ninguém sai. Mas nesse dia eu tive medo. Foi mesmo talvez o dia em que eu tive mais receio de ser agredida e ser presa. Guardo algumas coisas, guardo essa memória, portanto, dos meus companheiros serem presos. Tenho uma lembrança também da preocupação da minha mãe. A minha mãe, sobretudo a minha mãe, tinha muito medo que eu me metesse na política, e eu acho que ela desconfiava que eu já andava metido na política, e ela tinha muito medo que me acontecesse alguma coisa. Portanto, quando ela me falava desse assunto, eu ficava muito perturbado, porque evidentemente que não queria falar sobre o assunto com ela, nem queria preocupá-la mais do que ela se sentia preocupada, e portanto isso para mim era assim uma memória um bocado dolorosa, não é? Depois nas ruas houve 2 ou 3 iniciativas, nomeadamente junto ao café, que é conhecido como Café Piolho, e portanto ali houve algumas tentativas de manifestação dos estudantes que foram reprimidas pela polícia, não é? E que foram reprimidas com alguma violência, não é? Com bastonadas, com empurrões, também me lembro de ter apanhado 1 ou 2 e de ter visto, portanto, essas cenas. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. Mas chegou abril, estava ali no caminho de tantos portugueses que ansiavam por aquele momento. Nas ruas de Lisboa, o coração pulsante da revolução apelava à mudança. À medida que o sol surgia, Portugal mergulhava num turbilhão de emoções, mudanças há muito aguardadas. No dia 25 de abril fui trabalhar, não ouvi rádio, não ouvi, saí de casa, entrei no autocarro e estranhei porque o autocarro ia quase vazio. A minha casa, para ir para o banco, passava no aeroporto. Dezenas de militares deitados no chão com metralhadoras, a observar, era o ponto alto que eles encontraram para observar todo o perímetro à volta, e os passeios cá embaixo, tudo cheio de militares. Não sabia o que se estava a passar, estranhei e disse: mas o que é que se passa aqui? Houve algum golpe? Sem pensar o que é que seria. Cheguei ao banco, estavam já muito poucos trabalhadores. Um tinha um rádio, estávamos a ouvir o rádio, portanto, as notas do MFA, portanto, a apelar para que as pessoas fossem para casa, porque de manhã, nessa altura, era o apelo para que as pessoas fossem para casa, e apareceu um membro da direção do sindicato. A palavra de ordem do sindicato era toda a gente ir para casa, e disse: colegas, o que é que estão aqui a fazer? Não estão a ouvir que há um apelo para irem para casa? Todos para casa, vamos mandar encerrar os bancos. E assim foi, saímos, eu fui para casa
mas não dentro de casa, as mulheres todas na rua, tudo a falar, tudo a acompanhar, portanto, a situação, sem se saber muito bem o que era. À tarde já se sabia que era um golpe para derrubar Marcelo Caetano. No norte, no Porto, as vozes da liberdade ecoavam pelas vielas, misturavam-se com o som dos passos apressados das gentes que queriam sair à rua para gritar pela liberdade. A consciência do que estava a acontecer no dia 25 de Abril foi para mim uma coisa muito forte e muito marcante. Eu acordei de manhã e nessa manhã o que o rádio estava a dar eram marchas militares e volta e meia um comunicado. E esse comunicado era aquele famoso comunicado do movimento das Forças Armadas, do MFA. Ainda de manhã se ouviu uma ou outra canção do José Afonso e só certas canções dele é que podiam passar na rádio, não é? Portanto, havia canções como, por exemplo, os Vampiros estavam proibidas, não é? Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. O Menino do Bairro Negro estava proibido, não é? Creio que logo nesse dia se começou a ouvir mais o José Afonso na rádio. Portanto, mantive-me de manhã em casa até à hora do almoço, mas logo ao princípio da tarde encontrei-me com uma série de amigos num café e ali nos reunimos para discutir aquilo que estava a acontecer e fomos para a Baixa da cidade, fomos para o centro da cidade. Começamos a perceber-nos que havia movimentações militares, porque havia chaimites e havia carros militares com soldados que estavam às vezes estacionados em determinados pontos. Havia pessoas que tentavam chegar à conversa com os militares e conseguiam, portanto não havia, digamos assim, uma atitude repressiva ou pelo contrário. Por outro lado, verificou-se imediatamente que havia forças políticas organizadas e que saíram à rua, que começaram a sair com cartazes e com panos e com símbolos, e eu posso dizer que algumas dessas palavras de ordem começaram logo no dia 25. Em Silves foi despertar para uma nova realidade, uma alvorada de esperança. Depois estava em aulas no dia 25, as notícias começaram a aparecer, não é? Não é através da rádio, pois as operações militares estavam a ser relatadas através da comunicação social e estávamos a acompanhar as notícias, nada estava decidido logo de manhã, né? Havia operações, haviam situações que tinham que ser ultrapassadas, estávamos de certa forma um bocado nervosos, mas já havia manifestações de enorme contentamento, sim, e de alegria, sim. No dia 26 as aulas pararam e aqui em Silves saímos todos da escola em direção aqui ao centro da cidade, centenas e centenas de alunos, praticamente a totalidade dos alunos da escola. Muitos alunos prepararam umas tarjas em papel, portanto, e gritava-se ao longo das ruas, depois abaixo o fascismo. Em poucas horas, o regime desmoronou-se. Nas semanas que se seguiram, Portugal testemunhou um frenesim de mudanças sociais e políticas, censura abolida, presos políticos libertados e uma transição para a democracia. Agora, 50 anos depois e em liberdade, o que estamos nós a fazer com este direito? Nós pensávamos, não é, que a democracia e a liberdade eram coisas adquiridas, não é? Mas verificamos que não são. E verificamos, por experiência própria, duramente este ano, após as eleições do dia 10 de março de 2024. Uma organização desse tipo, que defende coisas absolutamente inaceitáveis, não é? O fascismo não é... quase que não chega a ser uma ideologia, é um crime. O racismo é um crime. Nunca possamos ficar em paz e sem nenhuma inquietação relativamente à democracia e à liberdade, porque elas não são
conquistas para sempre. A qualquer momento estão ameaçadas. Hoje há imensos problemas para resolver, mas não podemos comparar a situação de 2024, século XXI, com o que era antes da Revolução de Abril. A liberdade, de facto, é uma coisa fantástica. Para quem viveu antes não haver liberdade e hoje, é talvez a coisa mais preciosa que qualquer ser humano, que se não tem, quer ter, e quem tem, quer conservar. Porque a partir da liberdade nós podemos construir a sociedade que quisermos.